Então vamos lá. Estamos ao vivo. Estamos começando mais uma bagaça aqui desta nossa gloriosa aula de História com o seu insuportável professor Bruno da S. Hoje aqui a gente vai começar a falar, vamos dizer assim, dos pressupostos. Essa aula ela é bem complicada, porque é o seguinte, nós, como seres humanos, nós somos produtos do tempo. Produtos do que esse tempo produz. Então, nesse aspecto, eu posso falar de cultura, principalmente, né? Dos meios sociais que a gente... dos meios sociais que a gente está... Ah, tá, Rebeca, peraí, só um instantinho, Rebeca. Dos meios sociais que a gente convive, né? Dos grupos sociais que a gente faz parte e do que esses grupos sociais produzem, porque a gente às vezes não se dá conta. Fala, Guilherme. A gente muitas das vezes não faz ideia do grupo a que a gente faz parte, a gente não faz ideia do que esses grupos produzem, e eu acho que eu vou... Peraí. Isso aí. Isso aí. Oi, Rebeca, boa noite. Então a gente não tem muita noção. Eu acho que eu vou encerrar isso aqui. Ah, tá, aqui, ok, tá entrando. A gente não tem muita noção dos grupos, do tempo em que a gente produz. Então eu posso, por exemplo, boa noite, Rebeca. Por exemplo, eu quero dar aqui uma visão no seguinte sentido, né? Então a gente está vivendo no ano de 2020. Deixa eu tentar lembrar aqui, vamos dizer assim, né? A primeira rede social, né, que a gente tem notícia assim, oficialmente, né, que foi o falecido Orkut, né? Eu me lembro que eu entrei para o Orkut mais ou menos em 2006, né? Depois de um tempo, acho que em 2008 ou em 2009, eu entrei no Facebook. Por que eu estou falando de redes sociais? A nossa sociedade hoje, então aí depois veio Twitter, Reddit, Instagram, Snapchat, agora tem o tal do TikTok. O que a gente produz hoje na nossa vida, todas as coisas que a gente faz, ela é permeada por redes sociais, certo? Isso quer dizer o quê? Por exemplo, numa rede social como o Instagram, que é uma rede social de fotos, onde um apresenta sua foto, então o cara vai lá, o cara toma uma xicrinha de café mais bonitinha, assim, assado, aí o cara vai lá e, antes de beber o primeiro gole do café, que é um negócio mágico, o cara vai lá e tira uma foto do café. O cara vai lá no restaurante bacana, no negócio transado, aí o que o cara faz? Tira a foto do prato antes de colocar a primeira garfada no prato. O que eu estou dizendo? A nossa vida, ela é entremeada pela vida que a gente tem nas redes sociais. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, assim sendo, se tudo o que a gente faz, a gente passa pela rede social, significa que todas as nossas... Todas não, né? Mas uma boa parte das nossas vivências, elas vão ser organizadas
Boa noite, Marcão. Elas vão ser organizadas através das redes sociais. E as nossas relações entre as pessoas que a gente vive, ela vai ser organizada. Então, antigamente, quando eu falo antigamente, tem mais de 20 anos atrás, por exemplo, quando você conhecia alguém numa festa, num show, num rolê desse da vida, o que você fazia era, se você tivesse, você trocava um telefone fixo. Né? Telefone fixo, nós não tínhamos telefones celulares que carregávamos para cima e para baixo dentro de um bolso. E aí você, ou então, se você não tivesse telefone fixo, você trocava o seu endereço para, de repente, trocar cartas. Note que a maneira como as pessoas se relacionaram ao longo da vida, mudou. Tanto que hoje, você conhece alguém na balada, me passa teu WhatsApp aí. Então, me segue no Facebook, me segue no Instagram, me segue no Twitter. Todo esse contexto que eu estou dando da nossa realidade atual, ela serve para um único intuito, certo? Para eu explicar para vocês que hoje esse é o tempo que a gente vive. Então, todas as formas de cultura que a gente vai produzir, elas são permeadas por redes sociais, por meios digitais, utilizando aparelhos como máquinas fotográficas, celulares de última geração, etc, 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 computadores. Isso a gente está falando de 2020. Estamos no 19º ano do século XXI. Quando a gente retorna a 500 anos atrás, que é o objetivo que a gente tem que falar, deixa até eu abrir uma coisa aqui, só para exemplificar. Eu vou abrir um novo aqui, só para depois dar um branco mesmo. Tá bom, cancelar assim. Pronto, deixa eu tirar isso aqui. Que é só para exemplificar uma coisa. Eu já falo. Aqui, quando a gente volta 500 anos atrás, vocês já devem ter visto na aula de história. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um negócio aqui. Linha do tempo. Aqui na imagens. Isso. Peraí, isso aqui é o melhor. Vou pegar essa, copiar a imagem, em branco, colar. Então, eu vou abrir aqui. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Só voltar aqui. Só um momento. Aqui. Tá meio distorcidozinho, que a imagem era pequena, mas só para vocês terem uma ideia. Todo mundo já viu isso aqui, todo professor de história já deu uma aula sobre vocês isso aqui, né? Que é a divisão do tempo, né? Peraí que tem alguém pedindo para entrar. Ok? Que é a nossa divisão do tempo. Né? Então, você tem até antes, né, de 4.000 anos antes de Cristo, né, a pré-história, né, que é a não havia escrita. Já havia história, porque aqui as pessoas contavam, repassavam suas histórias de maneira oral. Né? Isso tem mais 4.000 anos antes do nascimento de Cristo. Então, isso é pré-história. Aí, quando a gente fala em Idade Antiga, a gente está falando aqui das pirâmides do Egito, dos gregos, dos romanos, das grandes civilizações que surgem ali, seja no Mediterrâneo, seja no Oriente Médio, onde hoje tem o Iraque, o Irã, a Arábia Saudita, que eles chamam ali do crescente, né? que é a Mesopotâmia, né? Que são os povos que nascem entre os rios Tigre e Eufrates, que está aqui na Idade Antiga. E aí, quando a gente fala aqui, a Idade Média, então a Idade Média, ela tem aquela característica dos cavaleiros medievais, né, dos monges, né, daquelas igrejas, do canto gregoriano. Vocês percebem que, mesmo sem vocês terem vivido nenhum desses
Em nenhuma dessas épocas, porque se vocês tivessem vivido, ora bolas, né? Quem sou eu para ser professor de história de vocês? Mas vocês conseguem fazer uma imagem mental desse tempo. Aqui a gente pensa nos homens das cavernas, etc. Aqui a gente pensa na construção das pirâmides do Egito. Aqui a gente consegue pensar naqueles cavaleiros. A gente vai começar a partir daqui, ó. Até porque o conteúdo da prova, né, começa aqui, em Idade Moderna. Ela vai começar em 1453 e termina em 1789 com a Revolução Francesa. Isso aqui não é regra, não, tá bom? Assim, não é regra no sentido de existem essas datas. Dificilmente, mas é praticamente impossível que em uma prova de Enem, uma questão de Enem, vão perguntar para vocês, olha, de quando a quando foi a Idade Moderna? Não. O cara quer saber o que você sabe de Idade Moderna, que é o que a gente vai começar a lidar a partir de hoje. Por quê? Muito, quando eu falo esse exagero de muitos, do que a gente sabe, do que a gente faz hoje em dia, a gente aprendeu aqui, na Idade Moderna. Principalmente porque tem só 500 anos. Ok? Muito provavelmente, quando os historiadores definem isso aqui, por exemplo, a queda de Constantinopla, né, que é o fim da última parte do Império Romano, né, a última parte do Império Romano que ainda existia, cai em 1453. O conjunto de ideias, de acontecimentos, de formas de pensar que existem nesse intervalo de tempo aqui é bem diferente. Ainda vai influenciar muito aqui, não é que aqui acaba pura e simplesmente. Aqui já começa a mudar. Eu, como historiador e especialista em idade contemporânea, eu chego a dizer o seguinte, muito provavelmente, tá? Essa visão de idade contemporânea, por exemplo, quando os netos de vocês estiverem estudando história, muito provavelmente a historiografia, os historiadores já vão ter dado um outro nome, criado um outro nome. A idade contemporânea, na minha opinião, por exemplo, ela deve acabar quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Ou quando inicia, né, deve acabar quando vai, sei lá, a idade contemporânea foi de 1789 a 1945. Por que eu acho isso? Né? Por que eu penso dessa forma? Porque a partir de 1945, o mundo começa a pensar e agir de uma maneira totalmente diferente. Porque a partir de 1945, ou seja, 85 anos atrás, não? Agora eu não vou conseguir lembrar, não faço cabeça, consigo fazer conta de cabeça assim tão rápido. Mas 60 anos atrás, a gente começou a viver um mundo baseado em aparatos tecnológicos. Porque a partir de 1945, depois que a guerra acaba, todos os desenvolvimentos tecnológicos que tinham sido inventados até então para o exército, etc., eles vão ser aplicados na vida humana. Então, por exemplo, ainda existem, mas é muito mais raro hoje em dia encontrar casas que não têm máquinas de lavar. Só para dar um exemplo muito simples. Uma questão, vamos dizer assim, cotidiana nossa está no fato... Oi, Mariana, esqueci, não estava vendo sua mensagem, boa noite. Está no fato da gente basear a nossa existência nesses aparatos tecnológicos. Então, a máquina de lavar está muito presente, né, na vida cotidiana. Por quê? Porra, lavar... Tomara que vocês nunca tenham lavado roupa na mão. E se lavaram, não é algo agradável, não é algo que a gente quer repetir pro resto da vida. Entendeu? Que bom que existe a máquina de lavar. Em sendo dessa forma, eu continuo dizendo da mesma forma, o telefone celular, o telefone celular, ele permite que a gente economize
um tempo preciosíssimo, que eu sempre cito esse exemplo. Você antes tirava uma parte do seu dia para ir no banco, sei lá, pagar a conta de luz e telefone, depois você saía do banco, ia para o correio postar uma carta e voltava para casa. Você podia muito facilmente perder uma tarde inteira da sua vida nessas duas atividades. Pagar contas no banco e colocar uma carta no correio. Porque você chegava no banco e tinha uma fila gigantesca e você ficava lá durante muito tempo e depois que você saía do banco, você ia para o correio também, muito provavelmente lá tinha uma fila muito grande. Hoje, com o telefone celular, você consegue pagar a conta e mandar a correspondência que você quiser sem sair de casa. Então, entenderam? Está claro para vocês essa ideia de como a gente vive num determinado tempo? Como a nossa vida ela é organizada segundo, no caso agora, ela está permeada pela tecnologia, como eu falei, e tudo que a gente produz é cultura, né? Vivem dizendo para a gente que o fulano de tal não tem cultura. Aí querem se referir a isso como se o cara não tivesse estudos, ou o cara não lesse bons livros, não visse bons filmes. Não tem nada a ver com isso. Cultura é tudo aquilo que a gente produz como legado, certo? Então, a gente tem esse modo de vida hoje na idade contemporânea. Só que a gente é muito influenciado por muito do que aconteceu na idade moderna, ok? Até aí, beleza para todo mundo? Perguntas? Então, vamos lá. Então, deixa eu fazer um negocinho aqui. Vai ver. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ver hoje, né? A formação do mundo moderno, o Renascimento e as grandes navegações. A gente já deu uma pinceladinha nas grandes navegações, mas hoje a gente vai falar um pouquinho menos, certo? A formação do mundo moderno. Quando eu falo a formação do mundo moderno, lembra lá daquela reguinha da linha temporal, a gente está falando de idade moderna. Tá bom? O mundo moderno surgiu, de fato, em oposição ao antigo. Parece lógico, mas não é. E precisou substituí-lo, transformando a economia, o poder, as relações entre os homens e a produção da cultura. Foi uma longa trajetória de afirmação de um novo mundo organizado em torno do comércio pelos oceanos e, posteriormente, em torno da indústria. Então, vamos lá. Lembra que eu falei ali naquelas divisões das idade moderna, contemporânea, média? Então, vamos lá. A gente até tem um entendimento, né, uma ideia de que o homem caminha para o alto, caminha em torno da evolução. Não é uma evolução, é uma mudança, entendeu? Você até pode pensar que você está comprando um celular com uma câmera com não sei mais quantos megapixels porque ele é mais moderno. Não, você quer mudar a forma como você tira fotos. É uma coisa totalmente diferente. E a forma de tirar fotos é tirar fotos melhores. Parece lógico, mas não é. Você acha, por exemplo, esses são 2 celulares que eu tenho. Esse é mais velho que esse. Esse tem uma câmera melhor que esse. Parece estranho, mas não é. Esse tem uma câmera melhor, mas tem pouco armazenamento, tem pouca memória. Esse tem muito espaço de armazenamento, tem mais memória. A câmera dele é boa? Mas eu não estou aqui para tirar foto, eu estou para pagar conta, mandar e-mail, até dar aula, porque eu já dei aula com ele. Não é? Evoluir comprando um telefone? Não. Não evoluí comprando esse telefone. Eu mudei a forma de eu fazer as coisas. Então, quando os homens procuram substituir, como está ali, oposição antiga, e precisou substituí-lo. Então, pense numa coisa que te incomoda.
na sua vida, certo? Pode pensar no que você quiser. Você faz de tudo para mudar, mesmo que necessariamente isso signifique um retrocesso, por exemplo. Né? Eu, por exemplo, trabalhava num lugar que era uma bosta, né? Porque eu sofria assédio moral do meu chefe uma porrada de vezes, e eu todo dia chegava em casa: mãe, deixa eu pedir demissão, mãe. Eu não aguento mais trabalhar nesse lugar, mãe. Minha mãe: meu filho, mas com teu dinheiro ajuda a pagar a conta, que não sei o quê. Um dia minha mãe, de saco cheio de me escutar isso, me ouvir falar isso, falou assim: então pede demissão. E eu fui pedir demissão. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei comemorando. Minha mãe: você é nojento mesmo. Um país na crise, o Brasil sempre viveu em crise, tá? Isso era anos 90, 96, 97. País todo em crise, e você aí comemorando que você perdeu o emprego. Mas, porra, eu estava livre. Eu não estava mais sofrendo assédio moral no emprego onde eu estava vivendo. Então, eu precisei substituir o meu mundo. Eu não saí de um emprego e fui para outro melhor. Eu fiquei sem emprego, mas eu não estava mais vivendo uma situação ruim para mim. Então, eu precisei substituir, não evoluir. Eu mudei. Transformando a economia. Como é que eu vou transformar essa economia? Lembra lá no papo que a gente falou sobre capitalismo, né? Sobre que eu expliquei como o capitalismo surge. Né? O capitalismo surge para fugir do feudalismo, onde a medida da riqueza de uma pessoa, no feudalismo, é a quantidade de terra que ele tem. Porque com essa terra ele pode arar, pode plantar, produzir o que for, e aí ele é rico. Né? No capitalismo, não necessariamente você precisa ter terra. Eu vendo pendrives. Quem produz pendrive? Não importa. Vendo pendrives e sou rico. O poder, né? Transformando a economia, o poder, porque aí é a forma, isso é bem importante. Lembra, quando a gente fala em Idade Média, a gente pensa nos reis, nas rainhas, nos príncipes, etc., e naquele monte de gente baba-ovo que existe em torno do rei. Então você tem o rei, é a nobreza. E todo mundo que está em volta desse rei é a corte. Né? Pensando nisso, quando alguém começa a ficar rico, independente de ter terra, mas vendendo pendrives, o cara fala assim: porra, dinheiro eu tenho, situação, porra, luxuosa, todo dia estou fechando camarote para mim, para ver lá uma luta lá, uma justa entre cavaleiros. O pessoal só, deixa o camarote arregado, mas o rei não está nem aí para mim. Ok? O rei faz e desfaz, manda e desmanda, independente de lei ou não. Essas pessoas que tinham dinheiro, que não necessariamente esse dinheiro vinha da produção agrícola, da obtenção de terras. Alguém lembra como é que chama? Quero ver, botar aí. Alguém lembra de como chamava o grupo de pessoas que fica rico e que não necessariamente é dono de terras? Coloca aí nos comentários. É a burguesia? Exatamente, Guilherme. Eu ia falar, Ousado. A burguesia, né? Quem vivia nos burgos, nas cidades, não necessariamente no campo. Então, essa burguesia, ela procura mexer no poder político do rei para poder ser representada. Então, há 500 anos atrás, vocês já ouviram falar de uma palavra que tem a sigla chamada PPP, que é parceria público-privada? Isso é uma invenção contemporânea nossa, mas que quer dizer o seguinte: por exemplo, o governo federal, estadual, não importa, ele quer construir uma rodovia que liga um ponto A a um ponto B, ponto. Só que ele não consegue construir essa rodovia apenas com a arrecadação de impostos. Então, o governo estabelece uma parceria público-privada. O que acontece?
ele concede a uma determinada empresa o direito de, olha, constrói essa estrada para mim e durante, aí vai depender do contrato, um número X de anos, você pode cobrar a quantidade de pedágio que for. Então, isso aí, por exemplo, não sei nos lugares onde você vive, mas, por exemplo, um exemplo famoso aqui no Rio de Janeiro, que é a Ponte Rio-Niterói. Não é uma parceria público-privada, porque quem construiu aquilo foi o governo federal. Mas manter uma ponte que cruza uma baía custa caro. Então, em algum momento, a entidade pública, né, os governos, decidiram assim, vamos conceder para uma empresa, a empresa fica responsável por fazer essa manutenção dessa ponte e ela cobra lá um pedágio. Só que é o seguinte, a ponte o tempo todo está passando carro, o tempo todo está passando carro. Não tem jeito. Você chegar numa ponta de outra do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro, você precisa passar pela ponte. Então, aquela empresa vai ser responsável por isso há muito tempo. Ok, esse exemplo? Então, o que acontece? Quando a gente volta 500 anos para trás, o que vai acontecer? A gente vai ter esses burgueses que, para pertencer ao poder político, para poder ter representatividade, né, na política, o que eles vão começar a fazer? Ô, meu rei, meu rei, meu rei! Falar igual um amigo meu consagrado, chega aqui. Estou sabendo aí que o senhor precisa... Está querendo organizar umas expedições aí para expulsar uns árabes lá da Cidade Santa. Não é verdade? O rei, estou querendo aí, mas a grana está curta, o exército está grande, está com fome. Meu rei, se eu precisar de um dinheirinho, eu forneço o dinheiro para o senhor, não tem problema não. Então. Só que, quando o senhor chegar lá na Terra Santa, deixa eu construir um negocinho lá e o senhor me protege. Mais ou menos isso, tá? Estou fazendo uma puta brincadeira, mal porcamente, mas basicamente o que ocorreu para a burguesia começar a se infiltrar no poder é oferecer o dinheiro que o Estado, que o governo não tinha. Então, quando está falando aqui que na Idade Moderna o poder precisou ser reformulado, por exemplo, a cobrança de impostos que existia na Idade Média era só para sustentar o rei. E existia um monte de teorias religiosas, políticas e filosóficas para dizer que o rei era divino, para dizer que o rei era cheiroso, etc., e que você tinha que pagar aquele imposto para o rei continuar sendo benevolente com você. A partir do momento que uma nova classe pensa diferente disso, ela se alia ao poder do jeito que ela sabe fazer. E aí, por último, as relações entre os homens e a produção da cultura, que foi o começo da nossa aula. Que é o seguinte, lembra sempre que na Idade Média as pessoas tinham muito medo do que poderia acontecer com elas numa outra vida. Né? Então, a Igreja Católica, né, exercia uma influência muito grande sobre as pessoas, né, condenando todo e qualquer tipo de desvio. Então, o ser humano vivia muito sob essa sombra de pensar que tudo é pecado, eu vou para o inferno. Então, o cara se esforçava em pagar penitências, em pagar indulgências, né? Comprar o perdão na igreja que ele fazia parte, do clérigo que ele conhecia, para ele ser perdoado. A igreja cresceu muito da sua riqueza a partir disso. Né? Então, essa sombra do pecado, do medo que existiam sobre os homens na Idade Média, ela vai começar a se dissipar. Muito mais porque os caras começam a repensar Deus. Tá? E aqui eu não estou falando para criticar religião nenhuma, crença nenhuma. É que é só um produto do nosso tempo, mas daquele tempo. Por exemplo, se você fosse numa igreja que a gente chama aqui, né, de igrejas históricas, se você fosse numa igreja batista aqui no Brasil há
50 anos atrás, né, você tinha toda uma indumentária para usar dentro da igreja, etc, etc. A música, né, que se tocava, não era nem música, eram hinos, né, que tocavam, etc, etc. 50 anos atrás. Hoje, você tem. O jovem entra com a camisa que quiser entrar, né? Vai de bermuda. Eu mesmo frequentei uma igreja que eu ia muitas vezes de chinelo, nunca ninguém me encheu o saco por ir para a igreja de chinelo. 50 anos atrás isso era impensável. Uma pessoa tatuada não frequentava a igreja, ou pelo menos era muito mal vista, né? Então, isso é o nosso tempo, isso é hoje, século XX. E a gente já tem esse tipo de relação diferente com a religião que não se tinha há 500 anos atrás. Então, tudo isso, esse mundo moderno, ele foi pensado e reformulado, tá bom? O momento histórico começava a colocar o homem como foco e, consequentemente, a capacidade criativa da personalidade humana. Um novo período de inventividade técnica foi estimulado pelo desenvolvimento econômico. Foi nesta época que se criaram novas técnicas de exploração agrícola, de construção naval e armamentos. Institui-se a prática da observação atenta e metódica da natureza e dos experimentos, que resultaria no que chamamos de atitude científica. Então, olha só, há 500 anos atrás, né, um pouco mais de 500 anos atrás, a gente começa a mudar essa visão. E, gente, agora, mais uma vez, ressaltando que eu não quero aqui ofender a religião de ninguém. Até porque a crença em algum Deus, ela tem que ser pessoal. E quando as pessoas me perguntam se eu acredito em Deus, eu falo, não no Deus que você acredita. Aí todo mundo, então você é ateu? Eu falei, não. Então como é que você não acredita em Deus? É por quê? Porque cada um tem a sua ideia de Deus. Tem muita gente aí que tem ideia de que existe um Deus que castiga, que tudo olha, que tudo pune. Tem umas religiões aí que falam que se você ofertar R$1.000, Deus vai te dar 10.000. Entendeu? São visões de Deus. Pensando nisso, eu só posso pensar isso hoje, agora em 2020, porque em 500 anos atrás, o cara me coloca uma pulga muito simples atrás da orelha. Se nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, significa muito, isso é um sistema mental, tá? Significa muito que eu posso tanto quanto esse Deus. Tá bom? Esquece toda a baboseira religiosa que todo mundo já escutou, tá bom? Isso é só uma reflexão para fazer pensar. Se eu fui feito à imagem e semelhança, eu também posso ser tão Deus quanto Deus. Estou substituindo Deus? Não. Estou me colocando como protagonista também. O momento histórico começa a colocar o homem como foco e, consequentemente, a capacidade criativa da personalidade humana. Todos nós, se vivemos, lembra da sombra do pecado? Se todos nós vivemos sob a sombra do medo de alguma coisa, sob a sombra da crítica, sob a sombra do abuso, sob a sombra, sei lá, da desvalorização, as nossas potencialidades não se desenvolvem. Se a gente tem um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, um primo, qualquer coisa, um patrão, um vizinho que nos coloca alguma insegurança, isso diminui a nossa capacidade criativa, diminui, porque você fica sempre inseguro. Isso a gente está falando aqui, ó, de individualidades, de grupos sociais. Imagina quando o sistema cultural da época em que você vive te diz isso, que diz, olha, se você fizer isso, Deus vai te castigar. Se você fizer isso, você vai ser considerado herege. Se você fizer isso, você vai para a fogueira como bruxa. E por aí vai. Isso é um sistema cultural. A religião é um produto da cultura. Então, quando você foca nas atividades
do homem, né? Coloca o homem como uma grandeza da natureza, você empodera esse mesmo homem. Então você libera a capacidade criativa dele. E mais do que nunca, lembra, a gente está mudando também nossos sistemas econômicos. Então, não dá mais para a gente viver só plantando, comendo. As pessoas estão, o número de pessoas está crescendo. Muito mais pessoas estão vivendo na Terra hoje em dia. Então, precisamos produzir muito mais. Então, vamos melhorar como é que a gente cultiva essa natureza, como é que a gente racionaliza a nossa produção. Porque se antes eu ficava dependendo de arar a terra com pedaços de pau, porque os homens faziam isso. Foi só depois que os caras começaram a manipular melhor o metal, e isso tem menos tempo do que a gente está na Terra, por exemplo, só quando a gente começou a manipular o metal na agricultura, a gente começou a arar melhor. Porque antigamente se arava a terra com pedaços de pau, forquilhas, né, presas nos carros de boi, nas carroças, para abrir o sulco na terra e fazer o cara para plantar a semente. Né? Não tinham tantos instrumentos de metal. Não, esse vídeo eu vou passar porque ele é muito grande. Esse é do Renascimento. Então, olha só, quando eu estava falando da questão do sistema religioso que a gente vive, tá? Isso aí é um quadro digno da Idade Média, né? A gente tem ali a gloriosa Maria com o glorioso menino Jesus. Aí, aqui, você tem, né, alguns dos apóstolos, né? Aqui provavelmente deve ser Pedro, que é o primeiro Papa, né? E a imagem de diversos outros santos e tal. Então você nota que está todo mundo ali, né, em comunhão, todos observando essa imagem. Por que eu estou falando dela? Porque a gente vai falar de renascimento, né? O renascer de uma forma de pensar. Quando a gente observa essa forma... Só um instante. A Letícia entrando aqui. Boa noite, Letícia. Quando a gente observa esta figura, a gente eu não sei o quanto vocês entendem, e aí o glorioso Guilherme Andrade é o melhor para explicar isso, mas não sei o quanto vocês entendem de tridimensionalidade, né? Altura, largura e profundidade. Isso é tridimensão. Na geometria, por enquanto, o que ele está dando é só altura e largura. Então, formas bidimensionais, 2D. Essa é uma figura bidimensional. Ela tem 2D, certo? Você não tem aqui uma noção de profundidade. Tem pouca a partir, tá vendo? Disso aqui. Mas vamos ver a próxima figura. Olha isso aí. Olha essa noção de espaço que essa figura nos dá. Essa é uma figura que retrata a academia. Aqui estão Aristóteles e Platão conversando, né, na ágora, né, no que seria a academia. Não é isso aqui, isso é uma representação. Nunca houve um prédio, mas especula-se, né, tem-se a ciência que, assim, Aristóteles e Platão fundaram um lugar na Grécia Antiga onde as pessoas discutiam filosofia, formas de pensar. Esse aqui está representando o Epícoro, que era o cara que estava... Ele é contemporâneo e tal, mas ele era um cara que estava nem aí para a vida. Ele é o maior pensador do epicurismo, né? Então ele é tratado como um mendigo, etc, etc. Porque ele vivia num barril, tipo o Chaves mesmo, literalmente. Mas vamos lá, vocês notem aqui, ó, essas linhas aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui? Quando a gente aprende a desenhar, nas primeiras aulas de desenho que a gente tem, a gente aprende isso aqui, ó, que é o ponto de fuga. Ou seja, que é para onde a nossa ideia, para o nosso olhar vai. Se eu pudesse pegar aqui, ó, uma régua e traçar, vocês vão ver que ele vai dar um triângulo aqui, ó, até o meio dessa imagem. Ele vai ter uma reta aqui,
outra reta do triângulo aqui, tá? Ele fecharia aqui. E ele estaria certinho com esse outro semicírculo aqui dentro dele, e assim vai. E aqui outro semicírculo certinho. Então, essa noção geométrica, note que a gente está dentro de um outro semicírculo. Então, a gente está olhando esses caras chegando, né? Todo esse plano. Isso já é uma pintura renascentista. Na anterior, a gente está falando de uma imagem religiosa, de uma saudação dos santos, dos cânones da religião cristã em torno da figura tanto de Maria quanto de Jesus Cristo. Nota que está todo mundo lá com a sua auréolazinha. Está todo mundo com essa auréolazinha aqui, ó. É anjo, é santo, é, sabe, poderoso. Aqui ninguém. Você tem até um cara jogado aqui no chão. O outro, porra, o viado aqui no meio da escada, caralho. Atrapalhando a passagem. Um outro aqui bem, ó vida, ó céus. Nota a mudança de perspectiva. Isso é bem importante a gente notar. Isso é bem importante a gente ter em mente. A gente está aqui retratando filósofos pensadores. Aqui está todo mundo contemplando. Olha, o menino Jesus, Maria, paraná, paraná. Aqui estamos. A gente contempla, porque é uma pintura, mas existe a ideia de que estão retratados ali filósofos. Então, isso ajuda a gente a mudar um pouco da percepção que a gente tem. O Renascimento, ele vem para fazer a gente entender uma coisa muito importante, né? Porque renascer? Renascer do quê? Renascer um modo de pensar, de fazer e até mesmo de escrever, que iniciou-se na Grécia Antiga, há mais de 1000 anos, no caso deles, né? Eles estavam em 1400 e alguma coisa, mais de 1000 anos atrás, né? 1500 anos atrás, portanto, antes de Cristo. Então, vamos recuperar os escritos dos gregos antigos. Vocês já escutaram algum amigo, amiga de vocês, e quando eu ouço um jovem dizer isso, dá vontade de dar uma bolacha na cara do jovem. Quando o jovem fala assim, eu nasci na época errada, porque eu tinha que ter nascido nos anos 80. Aquilo era que época boa, ver a Legião Urbana, ver não sei o que lá. Jovem do século XXI, com desejo de viver um passado que ele nem sabe. Isso é renascimento. Então, bandas, como eu citei aqui, o Legião Urbana, o Paralamas, o Led Zeppelin, que já morreu antes dos anos 80, assim, foi no começo dos anos 80 que bandas como Led Zeppelin acabaram. Uma série de outras bandas continuam vivas, porque as pessoas vivem através, né, de redescobrir essas obras do passado, certo? Mas isso hoje, para a nossa época, é muito fácil. Tudo a gente faz e deixa registrado digitalmente. Então, hoje não existe o disco físico, o CD. Quem tem, guarda porque tem apreço, né, e tal. Tem um monte de CD ali em cima. Mas hoje você www.spotify.com, bota lá seu login e senha, pronto, escuta a música que você quiser. Ou no próprio telefone também. Não precisa mais de CD. Então isso vai ser registrado durante muito tempo. Então essas músicas, elas não vão se perder ao fim da vida. O Renascimento trata exatamente disso. De vamos resgatar um modo de pensar, de fazer literatura, de fazer arte. Isso é bem importante, porque quando você olha algumas esculturas, né, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, você nota uma perfeição na como é que eu vou falar? Na confecção mesmo, na produção da estátua, né, valorizando as formas humanas. Coisa que na Idade Média isso não foi feito. Não foi feito por quê? Porque representar um corpo nu era pecado. Veja a noção da sombra do pecado, etc, etc. Tudo bem até aí? Dúvidas? Perguntas?
Posso prosseguir? Ô, Bruno, queria só fazer uma observação nessas duas figuras aí também, que eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas tem uma simetria dos personagens na primeira. Na Peraí, segunda, Hum. na segunda já não tem essa simetria, é meio que uma confusão, né? Aqui, né? Tá todo mundo espalhado, e se voltar na outra tem meio que uma simetria, assim, todos os santos estão dispostos na mesma proporção. Isso, que boa visão, Guilherme. Boa visão você tem aqui, ó. Para mim, isso dá uma visão assim do mundano e do divino, né? Que o divino é mais perfeito, assim, é retratado como mais perfeito, então mais simétrico. E o mundano, que seria o caso, né, do renascimento, não sei se é proposital, mas as pessoas elas são mais bagunçadas, apesar do cenário ser bem simétrico, né? A construção aí ela é toda simétrica também, até as estátuas estão bem dispostas, mas o povo está disposto de forma meio bagunçada, né? Assim, tá bem... Boa observação essa sua. Muito obrigado, Gabi, gostei. Realmente. Percebam então nisso, né? A partir desse comentário do Guilherme. Aqui, como a gente está falando de religião, do sagrado, né? Existe ordem, né? Existe ordem, existe hierarquia. Não à toa, tá o tamanhão da Maria está no trono, o menino Jesus no colo dela, e aí todo mundo aqui ou ajoelhado, né? Todo mundo com a atenção voltada para eles dois, né? Aqui, então a gente está falando do sagrado, do divino, então tem toda essa reverência. Aqui não, velho. Aqui somos nós. Essa é a nossa vida. Muito bom isso que você observou, Guilherme. Isso é a nossa vida. Somos humanos, estamos conversando. Se botar aqui um maluquinho com a caixa de sonzinho da JBL, putz, e é isso, virou rolê. Só que discutindo, né, provavelmente, filosofia e as questões do ser. Então, seguindo. Olha uma outra diferença. Isso aqui, veja mais uma diferença entre esta pintura e esta aqui. Esta é uma pintura da Idade Média. Ela já tem alguns elementos que demonstram, né, essa profundidade, né, esse 3D, mas você nota que isso aqui está num primeiro plano e esse castelo aqui, que devia estar mais longe para a gente ter essa noção de amplitude, não tem. Você só tem lá, ó, muito longe, as montanhas e tal, tem esses carinhas aqui na construção disso aqui, que provavelmente deve ser alguma capela, né, algum prédio religioso, e esse sujeito aqui está apresentando, né, o que ele está construindo. Tanto que esse aqui, ô chefe, ó, o pessoal aí está cobrando aumento aí, porque o preço do cimento aumentou, etc. Daqui a pouco vai ficar complicado, tem como adiantar da semana. Ele é o encarregado da obra e está na reverência aqui, certo? Agora, meus amigos, olha que isso aqui todo mundo já viu, isso aqui foi transportado para tudo quanto é tipo de coisa, que é, né, a origem da vida. Esse aqui é uma representação do glorioso Deus, né? Ele está aqui no plim de dar a vida para o Adão. Aqui não dá para ver direito. Eu vou mostrar ao vivo, literalmente ao vivo, esta figura aqui completa no teto da Capela Sistina, tá? Isso é um fragmento de uma obra do glorioso Michelangelo que vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês agora. Espera aí um instantinho. Deixa eu tirar daqui. Parei de apresentar. Então, a gente vai vir aqui, uma guia do Chrome. Isto aqui, meus amigos e minhas amigas, é a gloriosa... Tá dando para todo mundo ver? Esta é a Capela Sistina. Eu vou disponibilizar depois o endereço do site. Isso aqui é mantido pelo Vaticano, tá? Não estamos infringindo nenhum copyright. Isso é um site do Vaticano. Não dá para vocês verem aqui, mas
tá aqui. Neste piso aqui, e aí é essa a importância e é a magia de gostar de história. Quando você para e pensa que este piso está aí há mais tempo do que eu e todos vocês juntos somados as idades, isso aí já existia, né? Eu acho a boniteza do patrimônio histórico é exatamente essa. E aí aqui você tem uma gracinha que é legal. Vamos olhar para o teto. E olha aqui. Olha o fragmento que eu queria. Vamos chegar mais perto. Agora sim eu vou mostrar o que eu queria mostrar para vocês. Tá? Vejam bem esse fragmento aqui. Deus dando a vida a Adão. Percebe? Esquece Adão. Coloca assim, na tela de vocês, assim, coloca a mão escondendo Adão e olha para Deus, para a figura de Deus. O que vocês veem ali? O que vocês conseguem ver ali? A gente vê Deus, tem um monte de anjinho. Nota essa forma avermelhada que tem. Eu sou maluco de dizer que isso aqui parece um cérebro. Essa forma vermelha aqui, ó. Tem um pouco, né? Olha onde o Adão está. Ele está no chão, né? Afinal, Adão foi criado do barro dentro da mitologia bíblica, né? Ele foi criado do barro. Não se enganem, tá? Porque cada coisa aqui é uma passagem bíblica, tá? Cada coisinha que tem aqui tem uma significação. É que eu não estudo a quantidade. Esse aqui, se eu não me engano, seria o Adão expulsando, né, o Caim de perto dele, se eu me lembro bem. E aqui tem várias. Você pode dar zoom, tá? Ó, chegar tão perto. Só que a gente está aqui, ó, no nível do chão. Tá? Aqui tem outras representações. Isso aqui eu vou deixar o endereço lá no grupo para vocês verem com calma. Por quê? Quando você vai à Itália e vai na Capela Sistina, você não pode passar daqui, ó. Tá vendo essa porta? Você não pode nem entrar aqui. Eles às vezes colocam um acesso aqui, tá? E no nosso caso aqui a gente nem consegue conseguir aproximar. Tá vendo? Tem uns banquinhos aqui e tal, não se celebram cultos aqui nem nada, porque isso aqui hoje eu não me lembro bem quantos anos demorou o Michelangelo a produzir isso aqui, mas foi uma das coisas que mais deixou ele doido. Então, você aqui consegue ver por esse site coisas que normalmente... Olha aqui, ó, os milagres de Jesus, as bem-aventuranças, né? Ele dando ideia. Aqui provavelmente o encontro dele com João Batista. Explicando lá, provavelmente. E vejam só, aqui são representações, tá? Olha só o glorioso Jesus Lourinho. Não tem um pretinho na foto, né? No meio da Galileia não tem um pretinho. São as representações de um tempo. Mas é uma forma também, diga-se de passagem, de deixar um Jesus mais humano. Aqui em cima você tem os papas. Por que é que eu estou mostrando o teto da Capela Sistina? Porque isso aqui é uma... Vou usar uma palavra bonita, porque é a palavra correta a ser utilizada aqui. A Capela Sistina, o teto da Capela Sistina, é a epítome. Aqui, ó, o Adão e a Eva aqui, ó, esqueci de mostrar. Ó, o momento que eles são... Não vou conseguir girar aqui sem deixar vocês tontos. Mas no momento em que eles são seduzidos, né, pela serpente, e depois quando eles estão sendo expulsos. Depois vocês vão olhando com calma cada figurinha aí, quem souber, né, quem estudou bastante, ó, Adão pedindo perdão a Deus e tal. Isso aqui é a epítome do Renascimento. Notem os corpos, a definição, os colchões, panturrilhão do Adão.
abdômen definido, os peitinhos pro alto da Eva. Entendeu? Ó o querubinzinho aqui, ó o anjinho. Isso a gente torna a mostrar o homem, certo? O homem, a forma humana, é isso o que é importante, tá ok? É mostrar que nós temos essa capacidade de pintar a Capela Sistina, hoje em dia, de colocar homens girando em torno da Terra numa nave da SpaceX. Nada disso seria permitido, e aí, agora sim, eu estou colocando aqui, eu estou afirmando uma coisa. Se mantivesse essa ideia, vou usar um termo castradora da religiosidade. Vou explicar isso. Quando eu falei, né, a sombra de alguém ali, do pecado, o cara se inibe de fazer as coisas. Quando o cara se liberta dessas amarras, ele começa a perceber que o mundo à sua volta é muito grande, é muito importante e que ele precisa criar. Quando mostro lá no primeiro slide, né, da atitude científica, é exatamente de mostrar que existe um mundo, né, muito maior que eu, muito mais importante que eu, e que, portanto, eu preciso descobrir esse mundo, para além de um pensamento religioso. Até aquele momento ali, muitas religiões, não só a cristã, mas muitas religiões guiaram os homens, né? As pirâmides do Egito são grandes tumbas, porque ali acreditava-se que, né, o faraó ali sendo sepultado junto dos seus pertences, junto dos seus animais, junto dos seus escravos, iriam, né, ser transportados para uma vida além túmulo, né? Aquilo ali são grandes tumbas. Foi construído a partir de uma ideia religiosa. Não é tão ruim. A própria Capela Sistina, você está construindo pintando o teto de uma igreja com figuras humanas nuas. Mas o cara está se libertando de um pensamento limitador. Pense nessas igrejas bobocas que existem aí em cada esquina, esses botequins evangélicos, ou como a minha mulher mesmo fala, essas macumba gospel, porque os caras misturam a porra toda, esses botequins gospel que existem por aí, que diz que você não pode vestir uma roupa assim por causa não sei o que, não sei o que lá. Você não pode ter uma tatuagem assado porque vai prejudicar você, não sei o que lá. E você deixa de fazer as coisas que você quer, certo? Sim, eu sou um cara que sou muito bolado com religião e tudo mais. Nem dá para perceber, né? Então, vamos lá. Então, estávamos aqui. Tá aqui, ó. Depois eu vou botar esse endereço aqui para vocês. Não precisa copiar agora, não. Eu boto esse endereço para vocês no grupo, para vocês poderem assistir. Ou então, quando vocês estiverem assistindo essa aula depois, só dá uma pausa aí, copia e entra lá. É uma viagem. A primeira vez que eu vi isso aqui, eu fiquei horas aqui, entende? Querendo achar os significados. Alguns eu sei, outros não sei, porque eu não li a Bíblia toda. A chamada atitude renascentista estava baseada no desenvolvimento científico, mas a produção artística foi o centro de convergência das principais tendências e características do Renascimento. Eu não estou transmitindo para vocês. Espera aí. Perdão. Aqui falando. Aqui. Mas a produção artística foi o centro de convergência das principais tendências e características do Renascimento. A nova camada burguesa estava se tentando se impor socialmente. Para isso, era necessário combater a cultura medieval. E aí, olha essa frase que bonita. Foi então preciso construir uma nova imagem da sociedade centrada na burguesia.
Veja, era a burguesia que ia começar, que estava começando a patrocinar os negócios do governo, que ia começar a ter um papel central. Então, na política e na vida das pessoas, porque não eram mais as pessoas detentoras de terra que eram as detentoras de riqueza, era a burguesia. Então, muito se fala, vamos pegar mais uma vez num contexto atual, né? Todos e todas de quem se fala mal, por exemplo. Né? Hoje a gente vive um embate político e ideológico nesse país, que o cara vai lá e chama o outro de comunista, mas nem sabe o que é ser comunista. Vocês, pelo menos aqui, já têm mais ou menos uma ideia, entendeu? Do que é ser comunista. A gente já tem mais ou menos uma ideia, saber que não, ninguém aqui é comunista. Entende? Então, quando eu quero dizer, estou ofendendo aqui, você é comunista. Aí eu não sei o que é comunista. E aí eu vou lá e crio uma imagem desse meu inimigo. Porque o comunista, como se dizia antigamente, come criancinha. Tem uma explicação por conta disso, né? Tem um porquê que se fala isso. Os comunistas são ateístas, eles odeiam a religião. Isso é fato mesmo. Toda religião é limitadora. Toda religião é limitadora. Acabei de dizer isso. Né? Então, aí meu Deus, comunistas comem criancinha. Comem como? Comem mordendo o braço? Comem pegando? Eles odeiam Deus. Como assim odeia meu Deus? Como eles podem odiar o meu Deus? Pronto. Temos aí o retrato de alguém a quem odiar. Estou colocando num contexto atualizado. Volta 500 anos atrás. Quem são esses caras que estão surgindo, ganhando poder, ganhando influência e cheios do dinheiro? Porque, meus amigos, a gente sempre vai odiar quem tem mais dinheiro que a gente. Se a gente não odiar, pelo menos a gente vai invejar. Isso, pelo menos, é humano e natural que todos nós façamos, tá? Que a gente... maluco ali, mano, cheio do dinheiro. Porra, eu trabalho pra caralho, não consigo metade dessa porra. Se você é assalariado, com certeza você vai ser fodido o resto da vida. Aí a gente tenta viver uma vida boa. Então, preciso construir uma nova imagem da sociedade centrada na burguesia. Dessa maneira, esses grupos começaram a usar parte da sua riqueza para construir palácios, igrejas... O que foi? Construir palácios, igrejas e catedrais, estátuas, quadros, afrescos. Então, era comum o cara ter dinheiro e começar a construção da igrejinha, e aí ele botava o nome dessa igreja de algum santo, né, que ele tivesse predileção. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem uma igreja chamada Igreja da Candelária, né, por conta de Nossa Senhora da Candelária. Essa igreja começou a ser construída por conta de um navegante vindo de Portugal para o Brasil, e que ele perdeu quase toda a frota de navios, né? Eu acho que ele saiu de Portugal com 5 navios, só chegou um aqui no Rio de Janeiro, e ele fez uma promessa para Nossa Senhora da Candelária que, se ele chegasse, ele iria construir, né, uma igreja. E aí essa igreja, ela fica de frente para a Baía de Guanabara, que era por onde os barcos vinham. Então, todo mundo que vinha da Europa, se pegava uma tormenta, se conseguia sobreviver à fúria do mar, quando chegava em terra firme, ajudava na construção dessa igreja. Tanto que ela é enorme. A estrutura dela hoje em dia, ela existe na estrutura dela uma igreja que é bem menor, mas por cima dela foi construída outra igreja. É incrível isso. Ela é uma igreja dentro de uma igreja. É bem bonito de ver. Quando vocês vierem no Rio de Janeiro, a gente vai lá. Então, essa era a ideia. Eu tenho dinheiro, então patrocino. É aí, no Renascimento, que surge a ideia do patrocinador, do patrono cultural.
tudo isso não só para demonstrar seu poder, mas também para promover uma renovação cultural e a difusão de novos hábitos, valores e comportamentos. Então, vamos lá pensar, venhamos para o século XXI. Um programa de televisão, pense em qualquer programa de televisão, isso é muito maior, muito mais difundido. Um programa de televisão fala assim, para. Agora, uma mensagem do nosso patrocinador. Ponto. O fato da empresa patrocinar um programa de televisão, não é que ele quer que aquele tipo de programa seja feito. É que ele quer que o seu produto seja vendido. Tá? A televisão não existe por conta da novela. A novela só existe porque existe comercial. A televisão só existe para divulgar comercial. Então, quando o cara faz um anúncio no intervalo do Jornal Nacional, ele quer que o produto dele seja visto de qualquer jeito. Ele está anunciando no intervalo, tanto que olha o nome como fala, intervalo comercial. Ele quer que todo mundo veja aquele produto. Se ele quer que todo mundo veja aquele produto, ele está com alguma intenção assim, vamos mudar o mundo para um mundo melhor? Também. Mas ele quer que os valores dele, as ideias dele, os hábitos que ele quer sejam divulgados. Então, por exemplo, quando um banco, a coisa mais absurda do mundo, quando um banco faz você chorar, amigo, é porque o cara conseguiu. Quando uma propaganda de banco faz você chorar, e hoje existem os borbotões, é porque o cara conseguiu. Só que o banco não é uma pessoa. O banco é uma empresa, é uma instituição. Que se você der esse mole, ele fica com tudo que é teu. Tua casa, tua roupa, teu carro, teu cachorro. Mas, é tão bonitinho, o Itaú dando dinheiro, distribuindo máscara. O Bradesco fazendo não sei o que lá. Ele quer difundir um comportamento. O meu banco é humano. O meu banco é bonzinho. O Santander revitalizando bancas de jornal. Não. Existe um projeto por trás de todo o patrocínio. Certo? Todo. Não existe. Não se enganem. Todo mundo que patrocina alguém não quer pura e simplesmente que a sua marca esteja estampada no seu peito. Ele quer mudar também a sua forma. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem recente, bem simples. Na camisa do Flamengo no ano passado, existia um patrocinador, ai meu Deus, eu não vou lembrar o nome agora, mas que era uma empresa de ônibus. Você, pega o meu discurso. O que aconteceu? Essa empresa de ônibus, essa empresa de ônibus, o que ela queria? Essa empresa de ônibus, ela deu tudo certo para ela, porque ela era uma empresa assim, ela combinava como eu vou falar? Eu quero ir para o Rio de Janeiro, aí um outro fulano quer ir para o Rio de Janeiro, o outro quer ir para... Ele junta todo mundo que quer ir para o Rio de Janeiro e bota num ônibus só. E aí esse ônibus sai mais barato. O que essa empresa fez? Quando o Flamengo foi disputar a final da Copa Libertadores no final do ano passado, todo mundo que estava querendo ir para Lima, né, para ver a final, a empresa lotou todos os ônibus que ela tinha. Todos. Porque estava todo mundo querendo ir para Lima do Peru. Então, ela foi alimentando um patrocínio até quando o torcedor do Flamengo, é isso que essa empresa... O cara já reservou. Todos os ônibus da empresa só levaram torcedores flamenguistas para lá. A empresa parou no país, de operar no país, porque todos os ônibus dessa empresa estavam levando torcedores do Flamengo. Certo? Então, assim, você vai criando uma mentalidade. O patrocínio serve para criar uma mentalidade. Aí a gente aqui tem uma... Se a gente está querendo criar uma mentalidade, quem é esse burguês? Isso aqui é uma representação real, tá, gente? Isso não é uma foto, não. Isso é um quadro pintado à mão.
Isso é um quadro de um mercador holandês. O nome dele não se sabe, o nome do quadro é esse, Mercador Holandês. Mas isso aqui é uma pintura encomendada. Vocês já viram por aí esses ensaios de grávida, de bebê recém-nascido, etc.? Funciona dessa forma. Contratava-se o artista para o artista fazer um retrato, né, uma representação minha, com as minhas coisas. Então você vê aqui contas. Isso aqui eu nunca entendi, essa bola aqui. Mas aqui tem uns dizeres que falam, né, que esta pessoa tem um comércio assim, assim, assado. Ele provavelmente, né, como tá, ele é um mercador holandês, ele está aqui com os instrumentos dele. Muito provavelmente ele é um agiota. Muito provavelmente ele é um agiota. E agiotas são seres humanos desprezíveis. Nunca peguem dinheiro com agiota. Nunca! Mas não. Você pode perder um rim mesmo para um agiota. Então, mas é o quê? Eu quero mostrar, olha como eu sou normal. Eu sou banqueiro, eu sou agiota, eu sou uma pessoa de bem. É aqui, ó, eu não sou dado a muitas riquezas. Mas só que, por exemplo, a roupa vermelha denuncia. Quem tem roupa vermelha, quando você vê esses quadros representando roupas vermelhas antigamente, tinha dinheiro. O corante vermelho era muito caro, vinha de muito longe. Por isso que os portugueses ficaram muito felizes quando se encontraram o pau-brasil aqui no Brasil, porque da casca, né, do tronco do pau-brasil, eles conseguiam um corante vermelho bom e muito mais barato do que o que vinha do Oriente. E aí, o que é o antropocentrismo? É uma concepção que considera que a humanidade deve permanecer no centro do entendimento dos humanos. Ou seja, o universo deve ser avaliado de acordo com a sua relação com o homem. E é comum se pensar na ideia, o homem no centro das atenções. Então vamos lá. Alguns alunos, ao longo do tempo, de dar tantas aulas sobre renascimento e firmar tanto esse conceito, tanto do antropocentrismo, quanto do humanismo em torno de si, é o seguinte: os alunos, alguns, falam assim, mas isso aí não é o homem querer ser Deus. Lembra que eu disse antes, a ideia de que eu sou uma fração de Deus é até também um conceito religioso, tá? Somos todos pequenas partes de um todo universal, que a gente se desprende e depois volta a esse todo universal em algum momento, mais naturalmente no momento da morte. Mas vamos pensar no seguinte: questionem-se. Vocês acham que Deus sente inveja? Certo? Com certeza Deus não sente inveja. Se Deus tudo sabe, tudo pode, tudo vê, como é que Deus sente inveja? Entende? Nossa, São Pedro, sei lá, tem um pedaço no céu melhor que o meu. Peraí. Deus sentindo inveja de São Pedro, que é o cara que, no nosso converser popular, é o cara que regula quem entra e quem não entra no céu. Quem criou o céu mesmo, não foi Deus? Então vejam só. A inveja, logo, é um sentimento humano. Então só humanos podem entender sobre o que é inveja. Se só eles podem entender o que é inveja, só eles podem explicar a inveja. Só eles podem representar a inveja. Só para você ter uma ideia, apesar de todo o dito bíblico, etc., etc., o pecado na Bíblia está representado num fruto vermelho, que durante muito tempo as pessoas diziam que era a maçã. Eu acho que, vamos lá, se o fruto do pecado fosse a maçã, não existiriam mais macieiras no mundo. Porque, se eu comer desse fruto, entendeu? O que será que vai me acontecer? É só uma digressão.
onde eu quero chegar? Quando a gente coloca o homem no centro de todas as atenções, é porque para quem a gente produz, certo? Para quem a gente canta, tá certo? A gente tem até as músicas religiosas, isso é outra história. Mas para quem a gente canta, para quem a gente faz, produz comida, para o que a gente constrói as coisas, isso é muito importante. Lembra que eu falei da pirâmide? A pirâmide é uma grande tumba. Aquilo ali é uma construção religiosa. No momento em que o homem passa a ser o centro de todas as coisas, por exemplo, até por uma questão de aproveitamento de espaço, as casas pararam de ter pés direitos muito altos, portas muito largas, muito altas. Você pode ver que as portas de uma igreja são altas, são grandes, porque ali é a casa do Senhor. Então, isso são pequenas ideias que refletem exatamente isso. A humanidade deve permanecer no centro do entendimento dos humanos, né? Tudo que o humano produz é interessante, ou seja, é de atenção do homem, de mais ninguém. Para Deus, a gente tem a religião. Todas as outras coisas fora da religião não interessam ao homem. E aí a gente chega no ponto que é central, que é o que eu estava falando anteriormente, né? Do fato de esse homem que a gente está vendo surgir, né? Esse homem que a gente está vendo criar, como é que posso dizer isso aqui? Esse homem que está criando coisas para outros homens, ele perde o medo de coisas que não são humanas. De uma hora para outra? Não, claro que não. Mas ele vai perdendo esse medo. Por quê? Porque ele ganhou ciência de si. Ele ganhou uma autoconsciência. Então ele entende o que ele pode, o que ele não pode, quem ele é, quem ele não é, o que ele é capaz de fazer, o que ele não é capaz de fazer. Por que isso? Porque isso molda as nossas atitudes. Lembra que eu falei lá no começo da aula que hoje a nossa vida ela é permeada pela rede social. A gente não, no máximo a gente vamos compartilhar o WhatsApp. Às vezes nem é o seu número de telefone para qual as pessoas ligam para você. Porque esse número seu de WhatsApp é antigo, etc, etc. Tá? Mas me segue lá no Instagram. Tipo os garotos e garotas do YouTube. Aqui, ó, tá aqui minhas redes sociais, não, me segue no Insta, me segue no Twitter, me segue no Facebook. Biriri, bororó. Nossa vida é entremeada pela rede social. 500 anos atrás, a vida dos homens era entremeada por essa concepção de que precisava mudar a relação, por exemplo, com o divino. A relação com os medos que se sentiam de seres mágicos. Até os seres mágicos nunca deixaram de existir na nossa vida. Né? Eu mesmo faço parte de um grupo no Facebook, que até hoje eu não sei como é que eu fui fazer parte desse grupo, chamado Lendas Urbanas. Então os caras ficam ali postando fotos de assombração, fotos de alienígenas, foto de entidade assim assado. Nem sei. Não é por conta exatamente disso. Os seres mágicos nunca vão deixar de fazer parte da nossa convivência. Ponto. Mas quando a gente tem essa clareza e esse conhecimento mais profundo de que não tem lógica, esses seres não têm lógica de existirem, justamente por isso, né, na época em que o Pedro Cabral chegou às terras que se tornariam o Brasil, a Europa passava por um processo intenso de transformações que conduziram algumas nações a uma verdadeira aventura pelos oceanos. A partir do século XVI, 1500 e vai adiante,
os navios portugueses e espanhóis atravessaram os mares à procura de riquezas, como prata, ouro, diamantes e produtos para serem comercializados, especiarias, tecidos, alimentos e escravos. Nos 2 séculos seguintes, esse processo consolidou-se, transformando os continentes americano, africano e parte da Ásia em territórios submetidos às necessidades e interesses da Europa. Então, aí você para e pensa numa coisa, né? Que é o seguinte: esse homem europeu, ele ganhou tanta consciência de si, ele ganhou tanta autonomia e, ao mesmo tempo, ele se imbuiu tanto de um dever religioso. É como se ele dissesse assim: sou foda, né? Igual funk, sou foda. E, junto a isso, ele falou assim: tem que mostrar isso para todo mundo. A religião, entre aspas, era o cristianismo. Vamos, né, mostrar o cristianismo para o resto do mundo, porque o resto do mundo é pagão. Porra nenhuma. O europeu, com o Renascimento, com a atitude científica, com a mudança de pensamento, e aí você tem vastas e vastas obras obras literárias consideradas renascentistas, que vão alterar a forma de pensar e de ver desse ser humano. Então, quando eu chego, no caso, né, dos portugueses, quando eu chego aqui nas terras do Brasil, eu vejo índios nus, eu só posso entender que esses caras nunca conheceram o pecado original, o pecado bíblico, ok? Só pode. Ele ganha uma consciência tão grande da responsabilidade, do que ele sabe do mundo, e quando ele chega aqui, ele vê um outro diferente dele, ele arruma uma interpretação para ele. Quando ele chega no continente africano e vê milhares e milhares de pessoas negras, algumas, inclusive, marcadas como se dizia na Bíblia que os descendentes do Cã, né, que era um dos filhos do Noé, seriam marcados. Então ele interpreta dessa forma. E aí ele se coloca no centro desse palco. Aqui temos, né, esses ameríndios, né, esses silvícolas, que não são puros, não sabem nem o que é o pecado original da Bíblia. Desse outro lado, temos seres amaldiçoados por Deus, marcados por Deus. E no meio eu, pleno. Dá para entender esse esquema mental? Não é um exagero isso que eu estou falando, gente. Isso é um fato. Nossa, cachorrada aqui. Isso é um fato. Essa é a forma como o europeu chega tanto no continente americano quanto no continente africano. Esse processo de expansão foi, ao mesmo tempo, uma atividade comercial e militar financiada pelos estados, né, pelos governos europeus e pelos setores mais dinâmicos da burguesia. Uma combinação satisfatória e lucrativa de interesses produziu uma forma bem organizada de controle sobre os diversos povos do mundo. Quando a diplomacia comercial não funcionava, entrava em ação a força militar, garantindo sempre condições vantajosas para os europeus. Muito lá na frente, no nosso processo aqui, né, eu vou falar sobre... Posso até falar sobre isso, sobre o pensamento de descolonização que a gente pode ter. Né? Porque durante muito tempo a gente foi ensinado que nós somos o produto de 3 culturas. Sim, somos. Porém, nós não podemos ficar presos a esse modelo para sempre. Entendeu? Principalmente porque, como eu disse, né, a gente suprimiu diversos elementos da cultura africana que chegaram para o continente americano, né, que chegaram aqui no Brasil. A gente simplesmente sufocou. Então, e aí toda vez que algum ser humano, algum grupo social tenta evocar esses elementos da cultura africana que faziam parte da sua ancestralidade, é perseguido, é discriminado, sofre preconceito e tudo mais. Isso aí a gente já falou um pouco, né?
sobre as principais rotas marítimas, né? Então, a gente tem, primeiramente, essa aqui, que é a do Colombo, né? Que ele sai da Espanha, chega aqui na África, na América Central, em 1492, né? Então, ele tem essa viagem. Ô, professor, Diga. então os europeus dominou a porra do mundo todo, né? Se você pensar que aqui, tá vendo esse pontinho aqui, Goa? Isso aqui, não, é aqui? Isso aqui é na Índia. Eu quero. Aqui, ó, é aqui. Macau. Macau é na China. Tanto que aqui, ó, tá Pequim, é a capital da China. Em Macau, na China, se fala português. Macau é uma cidade que foi explorada, colonizada por portugueses. E apesar de ter um monte de chinês lá, tem um monte de chinês que fala mandarim e português. Quando você olha isso aqui, por exemplo, a Espanha, ela ficou com essa parte aqui da América do Sul, né? Aí tem outros mapas que a gente pode fazer. Mas toda a costa da África foi dominada pelos portugueses e várias dessas cidades aqui, né, litorâneas da Ásia também. Não que outros países não tenham feito. Então, tipo, a Inglaterra começou um processo na América do Norte, mas aqui para a América do Norte vieram não só ingleses, mas também franceses, porque eles chegaram no Canadá, irlandeses. Aqui na África, os alemães também dominaram uma série de territórios e por aí vai. Segue sua pergunta, que eu atrapalhei, perdão. Dominaram a porra toda? O Gui... isso que eu tava reparando com você contando aí. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí, é como eu falo sempre, você vê aqui no mapa, tá bom que o mapa tá pequeno, mas você vê que Portugal é esse pontinho aqui, cara. Em extensão territorial, o país Portugal é menor do que o estado de Sergipe, no Brasil, que é o menor estado brasileiro. Sergipe é o nosso menor estado. O nosso menor estado é maior do que o país que nos comandou por 380 anos. 389 anos. Então você para e pensa no tipo de violência que foi praticada. Na quantidade de gente que veio aqui para dominar, né, essa extensão territorial toda, de tal forma que até, não à toa, nós somos esse pedaço aqui, né, a América aqui, tudo isso aqui fala português, todo o resto fala espanhol. Daqui... mas tem a ver com a evolução, né, professor? De quê? Tipo, eles foram mais evoluídos, evoluíram mais rapidamente. Sei lá, os europeus, sei lá. Então. Porque eles chegaram na América e já dominaram tudo. Hein? Então vamos lá. A gente não pode lidar com esse conceito. Tá? A gente não pode pensar dessa forma. Porque a gente vai estar dando mais poder para o nosso inimigo do que ele efetivamente tem. O que acontece é uma coisa muito importante, que é o seguinte. Eu depois posso disponibilizar esse livrinho, porque ele é bem pequenininho, ele é bem curto. Ele diz o seguinte, que o grande problema é que é o seguinte, um primeiro ponto, tá? Quando os portugueses chegaram aqui, na viagem de travessia deles, eles acabavam contraindo uma doença chamada escorbuto. O que é o escorbuto? É uma doença que ocorre quando há deficiência de vitamina C no corpo. Então, o escorbuto, ele causa uma puta de uma inflamação nas gengivas, a ponto de fazer as gengivas vão ficando podres e eles vão perdendo o dente. Então, durante essa viagem de travessia, por que eles tinham essa doença? Porque os gêneros alimentícios ali, eles iam escasseando.
Então, muito eles comiam peixe, né? Jogava ali, comia peixe, etc. Mas aí era uma dieta muito pobre, porque era só proteína e algum carboidrato e tal. E eles ficavam dependendo muito disso. E aí o que acontece? Esse português que chegava aqui, ele chegava muito doente. Então, o escorbuto, a infecção do escorbuto era transmissível. Ele chegava gripado, né? A febre tifoide também foi trazida da Europa para cá. Então, os índios, quando tiveram contato físico, sexual com esses caras, porque não vamos esquecer, eles não foram amigáveis. Então, você está vendo, para e pensa que você está a milhares de quilômetros da sua casa. Então, se você for casado, se você viver numa vila que todo mundo se conhecia, você está num lugar que ninguém te conhece. Ninguém sabe nem seu nome. Então, na primeira oportunidade, por exemplo, que você tivesse de agarrar uma mulher e estuprá-la, eles faziam isso. Então, as mulheres contraíram doenças sexualmente transmissíveis desses caras que não tomavam banho, tá? Porque o hábito de tomar banho que a gente tem é por conta da cultura indígena. Então não é uma questão de evolução, é uma questão de combinação de fatores muito violentos. Isso eu estou falando só no contato dos europeus no momento que chegam com os índios. E eu estou falando só de doença. Estou só falando de estupro. Não é uma questão de evolução, Mariana. Durante muito tempo, a história contada para a gente, ela parte desse pressuposto. Porque como os índios não tinham, vamos dizer assim, uma cultura escrita, dizia-se então os índios não são evoluídos, eles não sabem nem escrever. A mesma coisa valia para uma série de tribos africanas. Só que, vamos lá, os índios andavam pelo meio do mato, olhavam a planta, isso cura diarreia, isso aqui cura não sei o que, isso cura não sei o que lá. E até hoje, assim, vai no interior e tem um monte de gente que faz isso. Né? Então, assim, a gente não pode partir desse ponto de vista de evolução. Principalmente porque, se você comparar, vamos supor que os portugueses nunca tivessem chegado até aqui, uma coisa totalmente improvável, mas como ainda existem comunidades, seja no Brasil e em outros lugares também, da África, etc., que não houve esse contato extensivo, vamos pensar que a gente nunca tivesse tido esse contato, e a gente ainda tivesse, né? Vivendo da nossa natureza, dos nossos peixes, etc, etc, etc. A gente estaria vivendo uma vida melhor ou pior? Né? Se minha avó fosse um carro, ela seria uma Volkswagen. Né? Como a Angélica fala, se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais. Veja bem, a gente não pode tratar com esse lance a presunção da evolução. Existia um sistema, vamos lá, a gente está estudando isso aqui, esse sistema mental do renascimento, do antropocentrismo. Isso que eu não falei, vou falar na próxima aula da revolução, da reforma protestante, porque o cara reforma a fé das pessoas. O Martim Lutero critica o catolicismo feito no século XVI e reforma, muda. Então, é outra perspectiva de mundo que o sujeito ganha, certo? Então, não existe essa história do mais evoluído ou do menos evoluído. O que existe é uma visão que, na Europa, estava acontecendo uma coisa. Não tinha como a gente saber o que estava acontecendo aqui no continente americano, porque a gente não registrava isso. Né? A gente depende desses escritos que falavam lá o que os europeus achavam. Né? A carta do Pero Vaz de Caminha nada mais é do que, sabe, uma descrição. Ele chega lá e diz assim, uma das coisas que ele fala assim, Vossa Majestade precisa investir todos os seus esforços nessa terra, porque ela é pura e nela, em se implantando, tudo dá. Isso ele falou quando ele chegou aqui em 1500. Sem o mínimo conhecimento de toda a extensão do Brasil. O pouco que ele conheceu permitiu a ele
que ele tirasse essas conclusões, certo? E eu até esqueci aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu só fazer vocês. Cadê aqui? Aqui mesmo, Bruno. Pronto. Só última coisa aqui, só para. Esse longo processo de conquista e colonização no continente, de certa forma, da expansão, contou com a participação ativa da Igreja Católica. Na Europa do século XVI, a Igreja era uma instituição profundamente respeitada e temida, lembra da sombra, inclusive pelos reis que governavam os estados mais poderosos do continente. O catolicismo era a religião oficial da maioria dos estados, né, dos países, dos governos, e os monarcas eram coroados em cerimônias religiosas dirigidas pelo Papa. De certo modo, igreja e Estado comungavam dos mesmos interesses. Por isso, a expansão marítima foi também uma expansão da fé católica. Ou seja, uma propagação, fazer uma propaganda de ser católico. Além disso, a visão de mundo do europeu era profundamente influenciada pelo pensamento religioso cristão. Qual era essa visão de mundo do europeu? O pecado, Deus vai te castigar, existe um paraíso, tudo isso na cabeça. Agora, para e pensa, né, que o cara que vivia aqui, o indígena que vivia aqui, ele de um momento para o outro, ele é obrigado a mudar aquilo que ele acredita, porque o cara disse para ele, se você não fizer isso, o Deus, seja lá o nome que dá, vai te castigar. E aí a gente tem aqui uma representação que foi feita muito tempo depois, tá? Muito tempo depois, sobre a possível chegada, né? Como foi a possível chegada dos portugueses lá na Baía de Todos os Santos, tá certo? Aí você vê aqui, essas figuras aqui a gente está acostumado a ver. O cara todo arrumadinho, o cara ainda de armadura. Que te garante que essa roupa estava toda arrumadinha, que essa armadura estava toda lustrosa? Não é bem assim. Tem algum espanto aqui, etc. E aí você vê que as caravelas estão aqui ao fundo, né? Para esse povo que nunca viu isso. Como é que vê um homem desse aqui brilhando, velho? Tá certo que eu sei que essa é uma representação que foi feita depois, tá? Porque não tinha ninguém tirando foto do... Ó, galera, estamos aqui, ao vivo, estamos chegando aqui na terra do Brasil. Saímos lá de Portugal 3 meses atrás, estamos chegando aqui agora. Entendeu? Não tinha isso. Tempos depois é que foi se criando o que a gente chama de imagética, né? É o conjunto de representações desse momento. Olha aqui outro. Que é o momento que rezada a primeira missa no Brasil. Essa figura aqui, essa pintura, ela foi feita, se eu não me engano, em 1854, se eu não me engano, tá? Mas você veja aqui, tá aqui todo mundo, olha esse maluquinho aqui, que porra é essa? Os malucos estão fazendo aí? Entendeu? Ele tá olhando, tem uma atitude de incredulidade, né? Tá os índios tudo olhando aquilo e não entendendo nada, mas os religiosos estão aqui, de cabeça baixa, em reverência à cruz. Mais uma vez, isso é só uma representação, né? A interpretação que o cara acha que pode ter sido. Porque olha aqui, você já tem até um altar. A primeira missa foi rezada, acho que no dia 23 ou no dia 24, sabe? Por conta disso. Chegamos, então vamos abençoar aqui o lugar, erguei as mãos e dar glória a Deus. Entendeu? Como uma forma, estamos aqui abençoando. Igual isso acontece em qualquer religião. Começamos aqui, né? Professor, então o ato de colonizar é chegar lá e tomar a terra que não é sua? Sim. Pura e simplesmente. No século XX, você vai ter algumas mudanças, né? No pensamento político,
das nações. Então, você não pode hoje, por exemplo, nenhum exército vai penetrar hoje aqui no Brasil e vai chegar atirando, bombardeando, pronto, conquistamos o Brasil. Não vai. Porque hoje no Brasil nós temos um governo constituído, nós temos um exército para nos defender, etc, etc. Muito dificilmente os Estados Unidos fariam esse tipo de ação, mas eles fazem outras. Então, por exemplo, quando houve a guerra no Iraque, em 2003, foi porque as investigações disseram que o Saddam Hussein financiava o Bin Laden, por isso que o Bin Laden jogou as Torres Gêmeas, os aviões nas Torres Gêmeas. Não era verdade. Na ditadura brasileira, os americanos financiaram o exército aqui do Brasil para que eles pudessem ficar no poder. Entendeu? São outras formas de dominação. Mas colonizar isso é tornar colônia, tornar você dependente de mim, ou obrigatoriamente dependente de mim. Entendeu? E tudo isso é por conta de um sistema de crenças. Não é que o indígena era ingênuo ou os portugueses eram mais espertos. Não tem isso. Foi feito porque foi feito. Não é da cultura indígena guerrear, eles nem tinham condições para isso, porque você está vendo aqui um homem com uma tanguinha de pena e uma lança na mão. Como é que ele combate esse cara aqui que já tinha até arma de fogo? Ele perdia sempre. Então, mas foi isso que eu quis dizer. Nesse ponto evoluído, de ter mais, digamos, material, mais suporte, entendeu? Sim. Vamos trocar a palavra evoluído para... tinha mais vantagem. Tinha uma vantagem. Foi isso que eu quis dizer, na verdade. Ok. É só porque, aí entenda, esse é um trabalho meu como professor. Eu não posso deixar perdurar que continue a ideia de que eles eram evoluídos, não, vamos trocar por superiores no sentido armamentista, por exemplo. Eles tinham mais armas, então a gente pode. Eles tinham armaduras, então a gente pode trocar por superiores nesse sentido. Mas não necessariamente nos esquemas mentais. Tá? E eu não gosto muito, Bruno, não gosto muito dessa ideia do evoluído, porque é evoluído em relação ao quê? Certo? Eu me expressei mal nessa questão. Não, mas, na verdade, eu quis dizer foi isso, nessa questão de suporte, de ter material, igual o barco mesmo, os navios, enfim. Você está corretíssima, nisso você está corretíssima, entendeu? É só porque a gente, nós brasileiros, a gente precisa contar a nossa história independente da história que nos foi contada, porque isso é muito importante também. E aí esse é um assunto para outra aula grande, a gente já está chegando perto das 8 horas, que isso. Tem que acabar agora. Porque a gente tem que começar a contar nossas histórias independente das histórias que nos contaram. Porque durante muito tempo no Brasil existia um projeto, por exemplo, de embranquecimento. Entende? Existiram leis, por exemplo, proibindo o casamento interracial para não ter tanto mestiço preto. Certo? Eles faziam isso para, em algum momento, ocorrer o embranquecimento da população. Não faz sentido esse tipo de pensamento. Né? Da mesma forma, muita gente contou a história partindo desse ponto de vista, onde, como os portugueses encontraram aqui povos que ainda não sabiam nem manusear o metal, então os portugueses eram melhores que eles. E no estudo das culturas a gente sabe que não é bem assim. Certo? Daqui a meia horinha... Certinho, professor. Mais alguma pergunta, Mari? Pode falar, não tem problema. Qualquer coisa eu Não. Aqui. Já, as que eu tinha, já tirei as dúvidas já. Tá bom. Deu para entender bastante algumas coisas que eu não sabia. Em breve, como a Larissa saiu, eu vou tentar fazer
Vou tentar botar no meu Classroom também material de sociologia para ajudar vocês. Eu vou dar uma olhada lá no que ela já tinha trabalhado com vocês, eu vou tentar dar uma ajuda nesse material também, tá bom? Para vocês não ficarem sem sociologia. De química, difícil. Já foi difícil conseguir aquela professora, ela saiu, infelizmente... Ué, mas a professora de sociologia saiu também? Saiu. Ela está com alguns problemas muito graves e ela não tá conseguindo ter cabeça para produzir aulas. Então, eu tenho que levar isso em consideração, né? Isso aí tá muito triste. E é aquilo que eu falei, né? Muita gente não está assistindo a aula assim, igual vocês. Eu sei que todo mundo tem problema, eu não me esquento com isso. Eu vou gravar sempre a aula e depois vou estar lá colocando no Classroom. Na semana passada é que eu não gravei, né? Eu esqueci de botar para gravar. Então não tem a gravação da aula, mas tem aquele PowerPointzinho para depois vocês olharem e tal. Mas por conta disso, eu vou continuar dando o auxílio que eu puder dar em história, em sociologia, que são matérias que eu realmente sei, entendo bastante, e tentar fazer do jeito que dá, entendeu? E vocês persistindo, correndo atrás do professor, pedindo material, etc., eu acredito que eles não vão negar isso a vocês, entendeu? Mas é que muita gente tem seus problemas, a vida é como ela é, eu não posso mudar tudo, né? Fazer o quê? Tá bom? Não entendo. Minhas queridas, um beijo. Daqui a pouco a Lilian tá entrando aí. Fiquem com Deus sempre. Boa semana a todos. Valeu, professor. Obrigada, tá? Pela aula. Não precisa agradecer, não. Adoro vocês também.